E aí, pessoal, meu nome é Rafael Sabino, esse aqui é o Sabe Mate, vamos falar um pouquinho de potências. Olha, aqui é a ideia de fazer a matemática básica, da gente ir do comecinho para quem está precisando dar uma desenvolvida. Então, quando a gente fala uma potência, é simplesmente você multiplicar um número por ele mesmo várias vezes. Esse bichão que está aqui em cima é o expoente, ele diz pra gente quantas vezes você tem que multiplicar o número por ele mesmo. E esse bichão que está aqui embaixo é a base. A base é o número pelo qual você vai ficar multiplicando ele mesmo. Como assim, professor? Não estou entendendo, não. Olha aqui, ó. Quando eu escrevo assim, 10 à quinta, a base é o 10 e o expoente é o 5. Quer dizer que eu multiplico 10 por 10, ai que tédio, por 10, 5 vezes. E aí, eu vou te adiantar que quando você tem uma potência de 10, é só você escrever o número de zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pô, 100 mil. Aqui, ó, a base é 2 e o expoente é 4. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. E aí, se você quiser saber, isso aqui vai dar 16. E 1/3 ao cubo. Nossa, professor, dá para pegar uma fração e elevar um expoente? Dá. A base pode ser qualquer número real. O que vai acontecer aqui? 1/3 ao cubo é a mesma coisa que multiplicar 1/3 por 1/3 e por 1/3. Como é que multiplica a fração? Multiplicar a fração é facinho. É só multiplicar todo mundo que está em cima e multiplicar todo mundo que está embaixo. Ó, 1 vezes 1 vezes 1 costuma ser 1. E 3 vezes 3 vezes 3 costuma ser 27. Beleza? Tem muito mais coisa para falar? Pô, muito mais. Vamos dar uma olhada aí. Vamos começar com aquelas propriedadezinhas. Vê só. Professor, e essas potências aí? Você falou pra mim que isso aqui é fácil e tal. Poxa, como é que é esse negócio? Olha aqui, gente. 1 elevado a n é multiplicar 1 por 1 por 1 por 1 n vezes. Então, independente de quantas vezes você está multiplicando 1 por 1 por 1 por 1 por 1, isso aqui sempre vai dar 1, né? Certo? E 0 elevado a n. Poxa, eu estou multiplicando 0 por 0 por 0 por 0 n vezes. Isso aqui vai dar 0. Vamos pensar aqui rapidinho. Olha esse n aqui, não vou botar ele igual a 0 não, tá? 0 elevado a 0 é uma conta que não é legal pra gente, esquece isso. Tá bom? Da mesma maneira, se você tem uma base qualquer e está elevado a 1, o que quer dizer isso aqui? Ó? Isso daqui quer dizer que você está multiplicando o número por ele mesmo só uma vez. Isso aqui vai dar Azinho. E esse bicho aqui? Agora, guarda isso aqui no coração. A elevado a 0, uma potência elevada a 0, claro que eu já falei para você que a base não pode ser 0, uma coisa elevada a 0 vai dar 1. Toda vez que você tiver qualquer bichinho que não seja 0 elevado a 0, esse resultado aqui dá 1. Guarda no coração. Agora, isso daqui. Caraca, professor, esse negócio é aquele troço meio esquisito? É, porque é mais ou menos esquisito. Não, você vai pegar isso aqui tranquilamente, ó. Menos 1 vezes menos 1, n vezes. O que acontece? Primeiro, vamos fazer uns casos simples? Olha aqui, ó. Menos 1 vezes menos 1, ou seja, menos 1 ao quadrado, dá 1. E menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, olha o que acontece, olha só. Menos com menos dá mais, não é isso? Negativo vezes negativo dá positivo. Agora, se eu multiplicar um negativo por um negativo, essa conta aqui dá 1. E aí você bota mais um menos. Mais uma vez você multiplica por menos 1, o resultado final da conta vai dar menos 1. Se você ficar acrescentando menos 1 aqui, ó, fizer menos vezes menos vezes menos 1 elevado à quarta, né? 4 vezes vai ficar 1. E depois troca por menos 1 e depois por 1. Ou seja, qual é a moral da história? A moral da história é que quando você tem esse expoente aqui, ó, par, se isso aqui for par, o resultado da conta vai dar 1. Menos 1 elevado a um expoente par dá 1. E menos 1 elevado a um expoente ímpar, que nem é o 3, né? Que nem o 3 aqui que eu coloquei, isso aqui dá menos 1 também. Porque aí fica sempre sobrando um menos umzinho aqui do lado de cá. Agora preste atenção nisso aqui que a galera erra demais essa jogada. Olha aqui, o maluco chega aqui e tenta te confundir da seguinte maneira. Ele faz assim, ó, menos 1 ao cubo. Qual é a diferença dessa coisa? Vamos botar a quarta para ter graça, ó. Menos 1 à quarta. Qual é a diferença dessa conta aqui para essa conta aqui? Esse cara aqui de baixo, o parênteses, faz com que você esteja elevando esse sinal de menos à quarta. E aí fica exatamente a regra que a gente acabou de falar. O expoente é par, então isso aqui dá 1. Agora, nessa brincadeira aqui, o que está acontecendo? Somente o 1 está elevado à quarta. Esse sinal de menos ele não está sendo multiplicado por ele mesmo. Na verdade, essa conta é simplesmente menos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 4 vezes. Quem está sendo elevado à quarta é o 1. Aí, isso aqui dá menos 1.
Ah, eu entendi a ideia. Quando tem parênteses, você tem que se ligar nessa regra. Quando não tem parênteses, simplesmente vai ser 1/4 que dá 1, e esse sinal de menos, ele fica do jeito que ele estava, ele permanece aqui na nossa continha, beleza? Agora vamos ver aquelas propriedadezinhas de soma, subtrai, expoente, não sei o quê. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Caraca, professor, como é que são essas propriedadezinhas? Você pode chegar lá e decorar. Ah, quando eu estou multiplicando duas potências com a mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Mas você pode entender isso aqui também, né? Repara só, vamos ver um exemplo. Olha aqui. Exemplo, eu estou multiplicando 2 ao cubo por 2 ao quadrado. O que quer dizer isso daqui? A gente vai fazer uma vez de um jeito um pouquinho mais complicado, só para você entender de onde vem a parada. Depois é só aplicar. Repara aqui. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? E 2 ao quadrado é só 2 vezes 2. Então, na verdade, esse 2 ao cubo aqui faz aparecer 3 vezes o número 2. Ele multiplicado por ele 3 vezes. E o outro vai fazer aparecer mais 2 vezes. É por isso que são os expoentes, ó. Aparece o 2 3 vezes, no outro 2 vezes, vai no total aparecer o 2 5 vezes. Por isso que isso daqui é 2 elevado a quinta. É por isso que você repete a base e soma os expoentes. Ah, professor, me liguei, entendi. E cara, esse expoente aqui, essa regrinha, ela vai valer para qualquer expoente. A gente está botando uns números aqui bonitinhos, né? 2, 3, mas podia ser um bagulho muito estranho. Podia ser assim, ó, 3 elevado a 3,2, seja, não sei fazer essa conta, sei lá o que é isso, vezes 3 elevado a coração. Olha aí. Quanto é que é o resultado dessa conta? Nada demais, ó. Repete a base, soma os expoentes. 3,2 mais coração. Nossa, meu coração tá feio. Brincadeira. Olha aí, ó. Pra vocês. E quando é o contrário? Quando é dividindo assim? Por que a gente fala que a gente repete a base e subtrai os expoentes? A gente fala por um motivo muito simples. Vamos fazer a seguinte conta, ó. Vamos de novo ver um exemplo para tentar pegar a ideia, ó. 3/4 dividido, vou botar um carinho um pouquinho maior, ó, 3/6 dividido por 3 ao cubo. Quanto é que dá isso? Ó? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes. E aqui é 3 vezes 3 vezes 3. E quando está geral multiplicando assim, o que a gente pode fazer? Isso, é só a gente ir cortando cada um dos 3's aqui de baixo. Ó. Corta esse cara com esse cara com esse cara com esse. O que sobra aqui? O número de vezes, o número de bases que sobra aqui é exatamente a diferença entre o expoente de cima e o expoente de baixo. Aqui tinham 6, você cortou 3, sobram outros 3. Por isso que isso aqui é nada mais que 3 ao cubo. Então, se você está fazendo uma potência uma divisão de potências de mesma base, é só você repetir a base e subtrair os expoentes, beleza? E o que mais? Olha, isso daqui também dá pra gente a seguinte brincadeira. Se eu escrever 1 sobre A elevado a N, o que acontece aqui? Ó, olha que bagulho estranho. 1 é como se eu tivesse A elevado a 0, não é isso? Eu posso dizer que isso aqui é A elevado a 0 sobre A elevado a N. E aí você repete a base e subtrai o expoente, 0 menos N dá A elevado a menos N. Ah, entendi, professor. Então por isso que aquele negócio do expoente negativo é isso aí, ó. Quando você tem um expoente negativo, um número negativo aqui, é porque na verdade você está invertendo a base, certo? Vamos fazer um exemplo rápido aqui, ó. Eu não estava nem me programando para isso, mas imagina que eu escrevo assim, ó. 1/3 elevado a menos 2. Beleza, tem o menos, então, é porque eu vou ter que inverter a base. Então, em vez de 1/3, ele vai virar, 3. E aí, esse 2 aqui de cima quer dizer que vai estar elevado ao quadrado. Ah, quando você inverte a base, o sinal de menos some, né? Tá certo? E aí vai ficar 3 ao quadrado, que costuma dar 9. Belezura pura? E quando é potência da potência? Quando é potência da potência, é um negócio um pouquinho mais esquisito, mas é só você entender o seguinte. Ó, quando você multiplica duas potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Quando divide, você subtrai os expoentes. Quando você faz uma potência elevada a outra potência, o que você está fazendo na verdade, você repete a base e multiplica os expoentes. Beleza? Então, por exemplo, vamos ver um exemplo para tentar clarear nossa mente, para a gente se ligar por que isso aqui é verdade. Presta atenção. Imagina que eu escreva assim, ó, 2 ao cubo elevado ao quadrado. Repara só.
Eu posso pensar que esse cara aqui de dentro é a base. E o quadrado é o expoente. Eu posso pensar que eu tenho 2 ao cubo elevado ao quadrado. Então, isso aqui é nada mais que 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, né? Isso aqui é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Isso, essa conta vai dar assim, ó, 3 mais 3. Repete a base e são os expoentes, não é isso? Então vai ficar 3 mais 3, eu vou escrever da seguinte maneira, 3 vezes 2, certo? Porque esse 3 aqui apareceu 2 vezes. E aí é por isso que o que está acontecendo, na verdade, é a multiplicação entre esses expoentes, tá certo? Porque você vai pegar esse primeiro cara aqui de dentro e somar ele com ele mesmo, o número de vezes que está no segundo cara. Então por isso que dá essa multiplicaçãozinha aí, belezinha? Vamos ver alguns exemplos. Caraca, mestrão, esses exemplos aí, galera. O grande lance é o seguinte, quando você está multiplicando, dividido, fazendo contas desse tipo com potências, o lance é você buscar a mesma base. Então aqui está aparecendo 2 ao cubo, 4 e 8. Então, bicho, você já chega lá para mim e fala assim, bom, 2 ao cubo eu vou deixar como 2 ao cubo, 4 é nada mais que 2 ao quadrado, e 8? 8 eu sei que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo. Então isso aqui, eu não preciso nem fazer conta nenhuma, é só você ver o seguinte, ó, esse cara aqui está cortando com esse. Quando tem só multiplicações e divisões, você pode cortar à vontade e vai ficar tranquilo. 2 ao quadrado costuma ser 4, esse aí foi mole. Agora olha essa brincadeira aqui, ó, eu chego aqui e falo assim, 3 ao cubo ao quadrado vezes 9 é 3 ao quadrado elevado à quarta, certo? E aí aqui embaixo eu tenho 3 à quinta. Caraca, professor, ficou muito sinistro isso aí. Ficou não, gente. Olha só, nada mais do que a gente não tenha visto. Nada além do que a gente já tenha visto. Olha aqui. Repara, aqui eu tenho a potência da potência. Em cada um desses caras eu vou fazer o quê? Ó, 3 elevado a 3 elevado a 2. Então isso aqui é 3 à sexta. Repete a base e multiplica os expoentes. E esse camarada aqui, ó, 3 elevado a 2 vezes 4? E 2 vezes 4, ó, 8 sobre 3 à quinta. 3 à quinta? E agora como é que eu vou brincar nessa jogada aqui, ó? 3 elevado a sexta vezes 3 elevado a oitava, eu estou multiplicando coisas de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. 2, 6 mais 8 costuma ser 14. E agora eu estou dividindo duas coisas de mesma base. Então repito a base e subtraio os expoentes. 14 menos 5 até ontem dava 9. Então isso aqui dá 3 à nona. Professor, quanto é que é 3 à nona, meu amigo? É um número gigantesco. Esquece isso, não quero saber. Falando em número gigantesco, olha essa brincadeira aqui. Caraca, professor, esse negócio está muito sinistro, mas não tem problema nenhum. Porque esse número gigantesco aqui, horroroso, que eu não acordei de manhã com nenhuma vontade de fazer essa conta, ele está elevado a zero. E o que acontece quando você pega um número e eleva a zero? Nada demais. Essa conta simplesmente dá quanto? Dá 1. Então eu coloquei esse bicho aqui, ó, de modo que você olhasse para isso, não tivesse nenhum medo de jogar. Se essa parada dá 1, moleza. E aqui embaixo, 1024. Caraca, professor, 1024? Vou te contar um segredo. 1024 é nada mais do que 2 elevado à décima. Então, esse negócio aqui, ó, fica assim, 2 à oitava sobre 1024, se divide por 2, ele é 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Isso aqui é 2 elevado à décima. E aí você pode dizer que isso aqui repete a base e subtrai os expoentes. Galera, subtrair os expoentes é sempre o de cima menos o de baixo. Então é 8 menos 10. Agora, vamos devagarinho? Olha aqui, ó, 2 elevado a 8 menos 10. 8 menos 10 dá menos 2. Então isso é 2 elevado a menos 2. Maravilha, esse é o resultado final. Se você quiser desenvolver um pouquinho mais, eu posso chegar e falar assim, o que significa esse menos 2 aqui? Significa 1 sobre 2 ao quadrado. Repete, você inverte aquela basezinha ali. Então, essa conta aqui, ó, vai dar 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Isso daqui dá 1 quarto. Maravilha? Professor, tem mais exemplozinhos? Tem sim. Vamos. Ah, meu professor, isso aqui é muito difícil, cara, tem muito de zero aí e tal. Não, olha só, isso aqui é o que a gente chama de potências decimais. Repara só, tá vendo o 1000 aqui? Como é que eu transformo o 1000 numa potência? Muito simples, ó, vamos repetir aquele 10 à quinta ali. E aí, cara, quando você tem uma potência de 10, assim, um seguido de um monte de zeros, isso é uma potência de 10. Isso é 10 elevado a alguma coisa. Só que esse alguma coisa aqui
é nada mais que o número de zeros que está aparecendo na sua continha. Então isso é nada mais que 10 elevado a 1, 2, 3 ao cubo. Ah, se liguei! E 100 a quarta. Bom, 100 tem quantos zeros aqui? Você já viu que tem 2 zeros, então isso é 10 elevado ao quadrado. Só que o 100, que é 10 elevado ao quadrado, por sua vez, está elevado à quarta. Então, eu posso transformar cada uma dessas potências de 10, cada um desses números de zero depois, em potências de 10. E agora é só usar as propriedadezinhas que a gente já sabe. Multipliquei? Repete a base, somos expoentes. 10 elevado à oitava, que costuma ser 5 mais 3. E aqui, potência da potência, 10 ao quadrado à quarta. Isso dá também 10 elevado à oitava. Ih, maluco. Aqui não precisa de propriedade nenhuma, né, gente? Você está dividindo uma coisa por ela mesma. Quanto é que dá quando eu divido um número por ele mesmo? Dá o quê? Dá 1, certo? Então isso aqui, ó, é igual a 1. Moleza. E esse número com vírgula? Eu odeio o número com vírgula, professor. Ninguém gosta, né? Mas olha só, quando você tem esses números assim com vírgula terminando em 1, isso aqui também é uma potência de 10. Só que agora a diferença desse cara aqui de cima para esse cara aqui de baixo é que quando você está olhando para o número 1zinho ali depois da vírgula, ele é uma potência de 10 com expoente negativo. Então, todos esses três caras que estão aparecendo aí vão ser 10 elevado a menos alguma coisa. Ó, 10 elevado a menos alguma coisa. E aqui tem 10 elevado a menos alguma coisa. Opa! Elevado à quarta. Mas quem é esse bicho que está aqui? É o número de casas depois da vírgula. Repara só. Esse produto aqui, ó, essa continha, tem 2 numerozinhos depois da vírgula. Então é 10 elevado a menos 2. E esse camarada aqui tem 3 caras depois da vírgula. Então é 10 elevado a menos 3. E aqui? Quantos bichinhos tem depois da vírgula? Quantos algarismos tem depois da vírgula? Umzinho só. Então é 10 elevado a menos 1. Ó. Tinha dado spoiler da outra vez. Professor, os números ficaram negativos. As propriedades valem com o número negativo? Claro, gente. O número negativo é um número. Não seja preconceituoso. Olha só. Isso aqui fica 10 elevado... Ó, agora você tem que prestar atenção. Menos 2 mais menos 3. Você soma os expoentes. Só que você está somando o número menos 2 com o número menos 3. Que parada! Sobre... agora tu repete a base e multiplica os expoentes. Menos 1 é o expoente do 10. E aí tem o 4. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. 10 elevado a menos 4. Isso aqui dá. Gente, somar menos 2 com menos 3 é como se você tivesse uma dívida de R$2 e ficasse mais outra dívida de R$3. Você está dividindo 5. Né? Então é a mesma coisa que fazer. Ó. Menos 2 mais menos 3 é 10 elevado a menos 5. Sobre 10 elevado a menos 4. E agora é o Sabinality, a pancada final. Olha aqui. Eu vou ter 10 elevado a... Repete a base, subtrai os expoentes. Faz o de cima menos o de baixo. Ó. Menos 5, menos 4. Olha, tem 2 sinais de menos na brincadeira ali. Ó. É aqui, ó. Esse sinal de menos aqui é o da divisão, né? Porque você está subtraindo os expoentes. E esse outro sinal de menos aqui é o do próprio menos 4. Então, na hora que você brinca aqui, ó, vai ficar menos 5. Menos com menos dá mais. Então é menos 5 mais 4, que vai dar 10 elevado a B dos 1. Professor, finaliza essa aula básica aí. Essa aula de... a base das potências, né? Base, potência. Olha aí, tem um trocadilho com uma coisa legal. Vou te mostrar um negócio bacana aí. Professor, essa conta é muito fácil. O cara de cima é igual ao cara de baixo, você simplifica e dá 1. Não, amiguinho, olha só. O parênteses, ele tem um papel muito fundamental nessa brincadeira. Quando você não escreve assim, sem nenhum parênteses, esse 3 aqui, ele está elevando o número mais perto dele, que é o 2. Então, esse cara aqui de cima, primeiro você tem que fazer... Olha aí, tô ninja. Primeiro você tem que fazer essa conta aqui, 2 ao cubo. 2 ao cubo costuma ser 8, então isso dá 5 elevado à oitava. Aqui a gente usa a nossa boa propriedade de potência da potência. É 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo. 2 vezes 3 costuma ser 6. Sacou? Entendeu a diferença? A diferença, quando você não tem expoente, você vai fazendo a brincadeira de cima para baixo, beleza? Quando tem expoente, quando tem parênteses, perdão, quando não tem parênteses, a gente faz a brincadeira de cima para baixo. Quando não tem, a gente... simplifica assim, ó. Agora tu repete a base e subtrai os expoentes, ó. 8 menos 6, isso dá
5 ao quadrado, que até ontem dava 25. Curtiu a brincadeira? Crianças, esse é o vídeo básico. Aí depois eu vou fazer algum vídeo um pouco mais aprofundado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha ajudado. Dá aquela curtida, deixa o like aí, compartilha o canal. Valeu!